Olá, pessoal! Chegamos então à segunda aula desse nosso novo momento, nosso novo processo. Vamos lá? Pois bem, a nossa aula de hoje diz respeito ao novo acordo ortográfico, que de verdade não é mais novo, né? Ele está em vigência na nossa língua desde 2016 e muitas das suas regras já foram incorporadas à nossa língua, ao nosso modo de escrever, ao nosso modo de redigir os nossos textos atuais. Eu sempre gosto de fazer, vamos começar com um pedacinho, um trechinho de uma poesia de Drummond, que diz: lutar com palavras é a luta mais vã. Entanto, lutamos mal surge amanhã. E não é verdade? A gente mal acorda e já está falando a nossa língua, embora alguns se encarem isso como uma luta, porque nós acreditamos que não sabemos o português, que ele é muito difícil, que tem muitas regras, mas é uma coisa real na nossa vida. E ele termina: palavras, palavras, digo exasperado. Se me desafias, aceita o combate. E é esse combate que a gente vai aceitar nesse momento. Bora lá estudar? Bem, o acordo ortográfico foi um acordo assinado pelos países de língua lusófona, ou seja, aqueles países que falam a língua portuguesa. Vocês sabem que vários países no mundo falam a língua portuguesa, não só Portugal e Brasil. Nós temos o português europeu, falado em Portugal, em São Tomé e Príncipe, Angola, Guiné-Bissau, Timor-Leste, Moçambique, todos eles colônias de Portugal, assim como o nosso país, que fala uma variedade um pouquinho diferente, que a gente chama de português brasileiro. Pois é, e a gente acha que as pessoas de menos idade vão ter menos dificuldades também em aprender essas novas regras. Na verdade, todos nós que já fomos alfabetizados teremos dificuldades com as regras. O que vai acontecer é que as pessoas que estão sendo alfabetizadas dentro das normas atuais terão menos dificuldades. Mas nós, em um ou outro momento, ainda sentiremos a necessidade de procurar um dicionário para poder conferir uma determinada ortografia. E deem uma lidinha nesse quadrinho, nessa tirinha, para que vocês se divirtam um pouquinho. Pois bem, e logo assim que surgiu o acordo, surgiram as preocupações em torno de tudo que iria acontecer, principalmente por parte de Portugal, que achou uma falta de respeito, vamos dizer assim, que a língua portuguesa europeia, segundo eles, a língua que deu origem às outras línguas portuguesas, né, a falada em todos os outros países lusófonos, mas principalmente em relação ao Brasil, porque as mudanças foram muito maiores em Portugal do que no Brasil, por exemplo. Em Portugal, foi 1,50 e alguma coisa de mudança, enquanto no Brasil foi menos de 0,5%. Agora, vocês conseguem imaginar porque todas essas alterações foram muito mais sofridas em Portugal do que no Brasil? Acertou quem falou que foi por causa do número de falantes. Nós aqui no Brasil temos uma quantidade muito maior de falantes da língua portuguesa que em Portugal ou nos outros países lusófonos. Por isso a mudança, ela prestigiou a língua portuguesa falada no Brasil. Vamos lembrar que a ortografia é uma convenção regida por lei e é a representação gráfica das palavras de uma língua. O que esse acordo propõe não é uma mudança de semântica, que a gente já viu que é o campo de entendimento, ou uma mudança na fonética, que é como a gente fala a língua. Ela propõe uma unificação gráfica. Porque não é possível unificar estilo, pronúncia, poesia da língua, porque a língua é a identidade de um povo. Partindo do princípio de que a língua é uma convenção,
Aqui no Brasil, quem decide sobre a Convenção da Língua Portuguesa é a Academia Brasileira de Letras. E ela preparou um aplicativo que a gente baixa no celular, é gratuito e é levíssimo e funciona, isso é mais importante, offline, para que a gente perceba, para que a gente tire as dúvidas sobre a grafia das palavras. É o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. É um dicionário, mas um dicionário diferente, porque ele só vai tirar a sua dúvida quanto à grafia das palavras. Ele não traz o significado da palavra, ele não descreve o vocábulo, ele simplesmente te mostra como esse vocábulo é escrito e quais as possibilidades de fazer essa escrita de determinados vocábulos. Quais foram, então, os pontos positivos e negativos desse acordo ortográfico? O primeiro deles, ponto positivo, é uma participação mais ativa do Brasil e dos demais países que falam o português no cenário mundial, porque vai promover a unificação do idioma em fóruns internacionais. Além disso, alguns estudiosos também falam sobre a facilidade da circulação e intercâmbio de obras impressas, o crescimento do número de leitores pelo aumento da circulação de livros e a difusão da língua portuguesa no mundo, porque cria-se uma comunidade com unidade linguística, buscando um prestígio no âmbito internacional. Também facilita o estudo e o ensino do idioma, já que pelo menos a parte gráfica é uma parte que está unificada, determinada. Mas, como tudo na vida tem o lado positivo e o lado negativo, alguns linguistas também veem os lados negativos desse acordo. Alguns deles dizem que esse acordo é superficial, que não mexeu de fato com a língua, tirou coisas que não deveria, colocou outras que também não deveria. Dizem também que essa discussão foi realizada por grupo restrito. Como eu disse para vocês, há um grupo de pessoas, não só aqui no Brasil, mas em todos os países, que rege a ortografia da língua. Aqui no Brasil, são os membros da Academia Brasileira de Letras. Esses linguistas reclamam sobre nós, falantes da língua portuguesa, professores de língua portuguesa, linguistas, não termos sido consultados a respeito dessas modificações, se achávamos certo ou não, se achávamos benéfico ou não. Para Portugal, o ponto negativo é que o Brasil sugere um modelo que descaracteriza a língua portuguesa. Eles têm aquele orgulho de terem ensinado a língua portuguesa para os países que foram colônias suas. E a partir do momento que as mudanças ocorrem de maneira muito maior na língua portuguesa europeia que na língua portuguesa brasileira, eles acreditam numa descaracterização da língua mãe. Outro ponto levantado também são os gastos para a reedição de livros e materiais didáticos que já estavam prontos naquela época e as dificuldades de reeducação de recém-alfabetizados, uma coisa que hoje já não existe mais. Hoje, os recém-alfabetizados daquela época já conseguiram internalizar as novas regras e os alfabetizandos já estão aprendendo dentro dessas regras. Acredito que a maior dificuldade seja, de fato, para nós, que já utilizávamos a língua portuguesa há um tempo muito maior. E antes de vermos o que muda, vamos frisar o que não muda? Não vai haver alteração na pronúncia das palavras. Não serão criadas e nem eliminadas palavras, sejam elas aqui da língua portuguesa brasileira, sejam elas do português europeu. Esse acordo não estabelece regras de sintaxe e nem aborda aspectos semânticos, aspectos no campo da significação das palavras. Para vocês terem uma ideia dessas diferenças que são mantidas, eu separei algumas palavras aqui que têm grafias diferentes e significados diferentes também, tanto no Brasil quanto em Portugal,
quanto em países africanos de língua portuguesa. Por exemplo, o site que nós utilizamos na internet, né, aqui no Brasil, que significa lugar, em Portugal é chamado de sítio e na África também. Já sítio para a gente é a chácara, aquele pedaço de terra cercado, né, onde a gente vive, planta fruta, planta tudo, que para Portugal é chamado de quinta. Olha aí a Quinta da Boa Vista, né? Era o sítio da família real, da família imperial naquela época. Que na África também recebe o nome de quinta ou machamba. Olha já uma peculiaridade da África. Menino, rapaz aqui no Brasil. Em Portugal também é rapaz, mas na África é chamado de puto. Aqui no Brasil, a gente chama os ser humaninhos pequenininhos de criança, enquanto tanto em Portugal quanto na África, a gente chama de miúdos. A aeromoça para nós é a hospedeira para ambos. Nós tomamos o café da manhã. Em Portugal é o de jejum, embora nós também utilizemos essa palavra, mas na África é mata-bicho. Sabe por quê? Não tem aquele barulhinho que dá no teu estômago quando você está com fome? É o bicho, e quando você come, pum, mata esse bicho. O nosso ônibus é o autocarro para os portugueses e o machimbombo para os africanos. O nosso trem é o comboio para ambos. E o celular eles chamam de telemóvel. Vocês já ouviram isso, né? Atenda ao telemóvel. E como eu já disse anteriormente, esse acordo ele só muda a grafia, ele não muda a pronúncia das palavras. Por causa disso, algumas palavras em língua escrita terão dupla grafia devido à diferença de pronúncia que existe entre Portugal e Brasil. Acadêmico, por exemplo, que falamos com o E em tonalidade fechada, eles falam acadêmico. Assim acontece também com gênio para o Brasil e gênio para o português, cômodo para o Brasil e cômodo, fêmea e fêmea, e todas essas outras palavras que nós conseguimos ler nesse slide. Vamos então para as mudanças? A primeira delas é bem simples. O nosso alfabeto, que tinha 23 letras, passou a ter 26, porque nós incluímos oficialmente 3 letrinhas que nós já usávamos muito, que os digam as Kellys, o Wallaces e Yuris da vida, né? Que é o K, o W e o Y. A segunda delas é sobre acentuação gráfica. Lembram aquele chapéuzinho, o acento circunflexo que aparecia nas paroxítonas terminadas em O duplo e E duplo? Voo, creem, esse acento não existe mais. Esse acento circunflexo, ele era utilizado nas terceiras pessoas do plural, do presente do indicativo ou do subjuntivo, para os verbos crer, dar, ler e ver, e seus decorrentes, como reler, rever. Esse acento não existe mais, como vocês podem acompanhar através dos exemplos colocados nesse slide. Outra regra de acentuação que a gente vai respeitar é que hoje não mais se acentuam os ditongos representados por EI e OI, portanto abertos, nas palavras paroxítonas quando eles vierem na sílaba tônica. Vamos relembrar? As palavras paroxítonas são aquelas que têm a penúltima sílaba tônica. Mas vamos lembrar do seguinte: esses mesmos ditongos abertos serão acentuados quando as palavras forem oxítonas, como nos exemplos aí abaixo: chapéu, herói e anéis. Quanto à acentuação, essa para mim foi a maior perda. Não existe mais trema. Talvez alguns de vocês nunca nem tenham usado, mas o trema ele tinha um papel importantíssimo para a leitura. Quando a gente se deparava com uma palavra que tinha QU ou GU, e nós não sabíamos se aquela duplinha de letras era um dígrafo ou não, se nós deveríamos pronunciar aquele U ou não, estava lá o trema para dizer para a gente. Agora, a gente não tem mais o trema.
E aí, quando a gente conhece a palavra, a gente sabe se aquele U é pronunciado ou não. Quando a gente não conhece, a gente tem que procurar outros meios para saber se aquele U é pronunciado ou não é pronunciado. Ainda com relação à acentuação, o I e o U tônico das palavras paroxítonas, quando estas vierem depois de ditongo, e vamos lembrar que ditongo é o encontro de duas vogais, também não será acentuado, como na palavra feiura, que está aí abaixo como exemplo para vocês. Outra regra com relação aos acentos é que acabou o acento diferencial das palavras paroxítonas. Por exemplo, em para, flexão do verbo parar, e para, preposição, entre essas duas palavras havia um acento agudo do verbo parar, que só de bater o olho já me deixava identificar que aquele para não era preposição, era verbo, coisa que não acontece mais. Agora, para a gente identificar as palavras que são homônimas, a gente precisa do contexto para entender. Assim como acontece com pelo, do verbo pelar, e pelo, substantivo, e pela, também flexão do verbo pelar, com pela, preposição. Os únicos acentos diferenciais que continuam valendo são os referentes ao verbo poder. Pôde, no pretérito perfeito, tem acento circunflexo para diferenciar do verbo no presente, pode, e o verbo por continua com acento circunflexo para ser diferenciado da preposição por. Agora, muita atenção, porque chegou o hífen. Vocês sabem que a nossa língua é composta, muitas vezes, por prefixos ou pseudoprefixos. O que eu chamo de pseudoprefixo é aquela palavrinha que tem sentido completo sozinha ou que pode ser atrelada a um radical para mudar a significação daquele radical. Por exemplo, mini. Se eu falar mini, você já sabe que é pequeno. Mas se eu coloco mini do lado de saia, mini saia, você sabe que é uma saia pequena. Isso é um pseudoprefixo, o que não acontece, por exemplo, com o prefixo a, que significa negação. Ele só faz sentido como prefixo, porque o anexo a uma palavra, a um radical anormal, aquele que não tem normalidade. Ok? Então, eu só emprego hífen nos seguintes casos. Nas formações em que o segundo elemento, ou seja, a segunda palavrinha, começa com H. Eu não preciso nem pensar. Sempre vai haver hífen. Também nas formações em que o prefixo, ou pseudoprefixo, termina com a mesma vogal que inicia o segundo elemento. Essa é uma regrinha nova, porque antes a gente escrevia junto. Lembrem aí do micro-ondas, que sempre foi junto, né? Antibérico, contra-almirante, infraaxilar, micro-ondas. Agora se separam com o hífen. Atenção às exceções. Coordenar e cooperar, embora comecem e terminem com a mesma vogal, continuam juntas. Assim como inábil e desumano, os prefixos des e in, de uma forma geral, mesmo que a palavra após eles venha com H, eu tiro o H e junto, ok? E como já falamos quando há hífen, agora vamos ver quando não há hífen. Não vai haver hífen quando o prefixo ou pseudoprefixo ou falso prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar por R ou S. Ei, mas presta atenção. Toda vez que começar com R ou S, em língua portuguesa, para que o som seja R ou S, eu tenho que dobrar o R ou dobrar o S e juntar as duas palavras. Por exemplo, antirreligioso. Se eu coloco um R só, fica antirreligioso. Não é isso que a gente quer. Antissemita. Se eu coloco um S só, fica antisemita. Então, não se esqueçam. A segunda palavra começa com R ou S, junta tudo
dobrando o R ou dobrando o S. Também não separaremos com hífen as palavras de seus prefixos quando o prefixo terminar com uma vogal e o segundo elemento começar com uma vogal diferente. Então, em antiaéreo, coeducação, aeroespacial, autoestrada, como as vogais que terminam e começam são diferentes, eu tiro o hífen junto. O hífen cai também em palavras compostas em que se perdeu a noção de composição. Como é isso? Como a gente falou lá no início, a língua é uma convenção. E as pessoas que tratam desta língua, da língua portuguesa, tanto no Brasil quanto em Portugal, chegaram à conclusão de que as palavras perderam essa noção de composição em manda-chuva, paraquedas, paraquedistas e várias outras. Por isso é importante que você baixe o Volpe se tem alguma dúvida para consultar as palavras, porque como é convenção, a gente não grava tudo. Não se emprega o hífen também nas locuções de qualquer tipo, quer sejam substantivas, adjetivas, pronominais, adverbiais, salvo alguma exceção já consagrada pelo uso. E a gente cai novamente na convenção. O que é consagrado pelo uso? Quem decidiu o que é consagrado pelo uso, no nosso caso, foi a Academia Brasileira de Letras. Então, eles acreditam que é consagrada pelo uso a queima-roupa, pé de meia, cor de rosa, arco da velha, mas em outras palavras, como cão de guarda, fim de semana, sala de jantar, cor de vinho, dia a dia, não há mais a utilização do hífen, porque dizem que não foi consagrada pelo uso. Aí você vai me dizer assim, professora, eu nunca usei hífen em cão de guarda nem em fim de semana. Você não, mas em Portugal essas palavras eram grafadas com hífen. A única aí que a gente dividia essa regra com Portugal era dia a dia, mas decidiram tirar o hífen desta palavra. Também vamos usar o hífen para ligar duas palavras que ocasionalmente se combinem, formando não propriamente vocábulos compostos, e muitas vezes nem aparecem no dicionário, mas encadeamentos vocabulares. Tipo esses que estão aí embaixo, Ponte Rio-Niterói, Jogo Inglaterra-França, que naquele momento de produção estão unidos, encadeados, mas que não se constituem uma palavra composta. As palavras formadas pelos prefixos eis e vice manterão o hífen. As palavras formadas com os prefixos circum e pan, se a palavra posterior a ela começar com uma vogal, um M ou um N, também manterão o hífen. As palavras formadas com o prefixo pré, pró e pós, se a palavra posterior a elas tiver um significado próprio, também vai manter o hífen, tipo pré-natal, pró-desarmamento, pós-graduação, porque as palavras natal, desarmamento e graduação têm significado próprio. E em palavras formadas pelas palavras a quem, além, recém, sem, também nós vamos manter os hífens. Existia, principalmente em Portugal, a utilização das consoantes que estavam na língua simplesmente por uma questão de estética. Por causa disso, com as sequências consonânticas, a regra mudou um pouquinho. Vamos conservar quando elas forem pronunciadas na pronúncia padrão da língua, tipo compacto, convicto, ficção. Mas aquelas que eram utilizadas somente pela estética da palavra, elas foram eliminadas, tipo ação, acionar, afetivo, que em Portugal eram acção, accionar, afectivo, ou o ótimo, por exemplo, que era óptimo. Essas consoantes mudas, que não eram pronunciadas, todas foram retiradas das sequências consonânticas. Há também regra no que diz respeito ao uso das letras minúsculas e maiúsculas. Nos nomes dos dias, meses e estações de ano, a gente sempre vai escrever com letra minúscula. Já nos nomes de obras literárias, salvo nos nomes próprios neles contidos, nós podemos escolher se queremos colocar todos os nomes em maiúsculo
ou apenas a primeira em maiúscula e o restante em minúsculo. Nos usos de fulano, cicrano e beltrano, que não é muito comum para a gente, mas de vez em quando a gente usa, também, embora se refiram a uma pessoa, as letras devem permanecer no minúsculo. Assim como quando eu vou me referir aos pontos cardeais, mas não às suas abreviaturas, eu vou usar o modo minúsculo da letra, tá? Norte, sul, noroeste, sudoeste, mas quando forem os pontos cardeais, em siglas, abreviaturas, sempre em letra maiúscula. Os nomes que designam os domínios do saber, os cursos, disciplinas, eu também tenho a opção de utilizar, quer seja em maiúscula ou em minúscula. O importante é que eu tenha uma homogeneidade na hora de escrever. Se eu vou escrever o nome de muitas disciplinas, ou todas com maiúscula ou todas com minúscula. Então, é isso. Quais as principais mudanças, então, e onde elas afetaram? O alfabeto foi modificado tanto no Brasil quanto em Portugal. O H inicial de algumas palavras, que era uma letra que estava ali somente por uma questão estética, se fosse usada nos dois continentes, permanecia. Se fosse só em Portugal, foi retirada. A eliminação de consoantes mudas, quando não pronunciadas na palavra, nós não tínhamos esse tipo de coisa, foi retirada em Portugal. A ausência do acento nos ditongos EI e OI, tanto no Brasil quanto em Portugal. A ausência do acento no OU e E, também tanto no Brasil quanto em Portugal. E a ausência do acento agudo nas palavras que possuem I ou U tônicas precedidas de ditongo, também em ambos os continentes. Redução e simplificação do uso do hífen nos dois países também. Ausência de hífen na ligação de formas verbais monossilábicas, como haver de, só em Portugal, porque essa não é uma forma verbal comum para nós brasileiros. O trema Portugal não tinha e nós perdemos. E as minúsculas em iniciais de nomes de meses, Portugal praticava, nós não, então eles perderam e nós ficamos como sempre estivemos. Então, pessoal, acabamos a nossa aula sobre acordo ortográfico. Eu espero que vocês tenham tirado as dúvidas, tenham gostado. Eu gostaria de pedir que vocês fizessem a leitura da unidade 2 da apostila e fizessem os exercícios referentes a essa unidade, que estão compreendidos entre as páginas 24 e 28 da apostila. E aí a gente tira dúvida sempre no nosso horário de aula, às quintas-feiras, ok? Um grande beijo, um grande abraço, se cuidem e eu deixo vocês com o pensamento de Fernando Pessoa, que diz: a minha pátria é a língua portuguesa. Tchau, até a próxima!